Tomar a força da mãe nos livra do sofrimento. Eu sou Kelly Oliveira, sou terapeuta, mentora de autoconhecimento e te agradeço por estar aqui neste canal e se dispondo a aprender não só sobre o seu sistema familiar, mas sobre você mesmo, sobre você mesma. O nosso tema de hoje é esse: a força que eu escolho tomar da minha mãe e que me impulsiona por um caminho de solução na vida. E para trazer esse tema para vocês, eu refleti bastante sobre o meu próprio caminho, porque afinal de contas é através do meu caminho, do caminho que eu escolhi trilhar, que eu cheguei até aqui. Eu sou filha de mãe e pais que se separaram muito cedo. Nós somos em 4 filhas, 4 mulheres, e a minha mãe passou por 2 casamentos. Então somos 2 filhas do primeiro casamento e 2 filhas do segundo casamento. Nesses 2 casamentos, a minha mãe, ela viveu momentos bastante desafiadores. E a história do primeiro casamento dela acaba que eu sei muito pouco, mas a história com o meu pai, porque eu fui vasculhando, eu sei bem mais. E acredito que seja aí que eu acabei sendo pega nessa armadilha. Então eu vou partilhar isso com vocês e mostrar o caminho da solução para que talvez você se identifique e então comece também essa sua jornada de cura para ter força para seguir com a vida. Bem, conversando muito com minha mãe, e eu adorava e adoro conversar com ela, eu sempre que... Ela mora em Minas hoje, eu tô aqui em São Paulo, nós somos de Minas, então sempre que eu estou lá conversando com ela, eu já notei que eu fico fazendo um certo interrogatório, ela até dá risada já, porque ela já entendeu isso e aceita muito bem, porque eu quero sempre saber mais e mais do meu sistema familiar. E nessas conversas com ela, conforme eu ia perguntando sobre a história do meu pai, já que eles se separaram, eu era muito nova, ali por volta de 3 anos de idade, e depois eu não tive convivência com o meu pai, né? Nós nos encontramos algumas vezes já na fase adulta, hoje ele já fez a passagem dele, mas nós não tivemos essa convivência. E então eu entendi, eu sentia a dor da minha mãe, dessas separações, né, desses casamentos que para ela foram frustrados. E dentre tantas outras coisas, eu tomei essa dor para mim. E eu comecei a me penalizar pela minha mãe, eu sentia dó, eu achava que ela era uma mulher que havia sofrido muito para dar conta de tudo, para educar muito bem as suas filhas, para fazer de tudo um pouco para que nós pudéssemos triunfar na nossa jornada. E aquilo me emocionava, aquilo me trazia uma certa indignação, e eu ainda muito criança, eu olhava para aquilo e falava, isso não, a minha alma dizia, isso não é justo, minha mãe não pode passar por isso, a minha mãe não merecia essa história. E eu fui crescendo com isso. Eu fui crescendo acreditando em tudo isso. E então eu me tornei uma grande justiceira, internamente. Tudo isso aconteceu aqui no meu mundo interno, tá? E eu havia decidido que em algum momento da minha vida eu resgataria minha mãe dessa história. Que eu faria de tudo para vê-la feliz, que eu queria ter sempre as melhores notas na escola, que eu queria ter algum sucesso na vida, para mostrar para ela que era possível e que eu era muito grata por tudo que ela havia feito, mas que também eu ia conseguir chegar em algum lugar para de repente oferecer uma vida ainda mais tranquila para ela. E enfim, gente, foi uma história toda que eu inventei no meu universo particular. O que aconteceu com isso? A vida me puxou para baixo. Por quê? Porque eu saí do meu lugar de filha,
entrei num lugar de salvadora da minha mãe, como se isso fosse possível, me coloquei num patamar acima dela, tudo isso sistemicamente falando, né? Me coloquei num patamar acima dela, como se eu soubesse o que é melhor, como se eu tivesse o direito e o poder de corrigir a história dela. Olha que audácia a minha. E daí então, com isso, eu fui perdendo força na vida, né? Eu fui entrando em relacionamentos igualmente ou mais frustrados do que os que ela havia percorrido. A minha história no campo profissional também era sempre muito delicada, muito tensa, porque na verdade a força da vida estava presa ali, né? Não estava deixando isso fluir por mim. E mais uma série de coisas, gente, de contextos emocionais, psíquicos que eu fui somatizando, e isso transformou-se em problemas no físico, problemas emocionais, nas relações assim absurdas, algumas coisas eu até já falei em outros vídeos para vocês. O que que acontece? Um belo dia, quando eu já não aguentava mais aquele sofrimento interno, aquela dúvida, né? Eu falo que eu sou uma inconformada. Eu sempre acho que tem mais depois da curva, depois que você subiu a montanha tem que haver outra montanha. Eu me declaro assim. Mas em algum momento ali atrás, isso ficou angustiante demais para mim e eu falei, tem que haver um outro caminho. Não é só isso, não é possível, eu tô fazendo alguma coisa errada, o que tá acontecendo que eu não estou entendendo? E daí então eu caí em um retiro com constelação familiar, fui estudando sobre o tema, me curando, trabalhando, eu estou nesse processo até hoje, né? Um processo para toda a vida. Mas conforme eu fui entendendo, ai gente, eu olhava para minha mãe e falava, tá tudo certo. Ai, eu me emociono falando disso. Tá tudo certo. Eu olhava para aquela mulher e sentia tanta gratidão por ela, porque eu falava, gente, tá tudo certo. É a história dela. Ela dá conta. E ela deu conta, ela dá conta muito bem até hoje, né? Quando eu consegui, de fato, olhar para a mamãe e falar dentro da minha alma, depois eu falei isso para ela também, né? Mas dentro da minha alma eu disse um sim absurdo, profundo, sonoro para aquela história dela, para tudo que ela havia vivido, para as escolhas que ela fez consciente ou inconscientemente e que moldaram o caminho que ela trilhou. E tá tudo certo. Ela é a mãe perfeita para mim. O meu pai é o pai perfeito para mim. A história deles é com eles. E aí eu te pergunto, será que você também não acha que tá tudo muito certo nesse campo e que no fundo, em algum lugar aí, você também está fora do seu lugar de filha, de filho? Eu sempre tive uma relação muito boa com a minha mãe. Às vezes eu falo isso para as pessoas e as pessoas falam assim, ah, mas a minha relação com a minha mãe, ela é maravilhosa. Não se trata de ter uma relação boa ou ruim com a mãe. É a postura interna que a gente tem diante da nossa história. Quando nós nos achamos poderosos demais e responsáveis por corrigir a história dos nossos pais, nós nos perdemos no caminho. E nós não perdemos só o caminho, nós perdemos a nossa força interna, que é essa força nutridora que nos auxilia nessa caminhada. Né? Então, todas as áreas da nossa vida sofrem com isso, porque se eu não tenho essa força, essa potência, eu não tenho como caminhar. Aí eu não dou certo no campo profissional, eu não dou certo no campo amoroso. E quando eu falo não dá certo, é literalmente não viver toda a nossa potência, realizar tudo aquilo que a gente sabe que a gente pode realizar, mas que a gente não tá vivendo. Sabe, assim, de repente você tá ali, não, eu até consigo, eu lido com as minhas coisas, mas eu só...
né? Uma frase que sempre martela na minha mente é: eu não vim até aqui para chegar só até aqui. Eu sei que tem mais, então eu quero ir além, né? Eu quero descobrir o que mais tem para eu fazer, o que mais tem para eu aprender, para onde mais eu posso expandir. Porque a vida, ela é um contínuo. Só que a gente só consegue acessar essa força através dos nossos pais. Quando a gente olha para eles e reconhece que tá tudo certo, que tudo foi feito da melhor maneira que poderia ter sido feito. Tá tudo na mais santa ordem, percebe? Isso, gente, é revelador. E é uma coisa que a gente vai testando, aprendendo, observando. Eu sempre digo que nós devemos utilizar a nossa vida como um grande laboratório, onde a gente pesquisa tudo, onde a gente é muito curioso, onde a gente quer entender tudo aquilo que está por baixo ali e sair dessa superfície, dessa borda. A gente mergulha profundamente na nossa própria história sem medo, né? Porque essa coragem, ela já está ancorada em nós. Nós recebemos ela do nosso pai e da nossa mãe, mas a gente precisa escolher acessar toda essa potência. Ah, Kelly, mas eu não conheci o meu pai. Eu considero que o meu pai não tinha essa potência toda para me transferir, a minha mãe também não. É o que você pensa. É a sua forma de observar a situação que tá te fazendo enxergar a situação por esse prisma. Muda o seu foco, muda a sua percepção, né? Retira esses julgamentos, descobre-se desse véu. E daí então você vai ver que tá tudo ali, porque todo mundo nasceu exatamente onde tinha que nascer para se desenvolver. Então, qual que é a grande mensagem aqui que eu gostaria de transferir para vocês, né? Que foi o que eu consegui aprender nesse meu processo e que eu gostaria que vocês refletissem também. É que quando nós estamos em paz com o pai e a mãe internos, sabe? Aquele pai que ficou significado aqui dentro na minha alma, no meu coração. Aquela mãe que ficou significada aqui dentro para mim. Quando eu estou em paz com essas partes de quem eu sou, de verdade, mas de verdade mesmo, sem duvidar, sem julgar, foi como foi. Ai, gente, a vida ela começa a fluir de tal maneira que você fala, gente do céu, peraí, o que são essas coisas? Que maravilha! É bênção atrás de bênção. É maravilhoso, tá? Então anote. Eu amo falar para vocês dos cadernos, né? Pegue caderno, anote. Coloca lá o nome da mamãe, o nome do papai, e aí anota quais são os seus pensamentos, vai lá atrás, sabe, e busca quais são os seus pensamentos, as suas falas internas, essa sua conversa que fica girando a respeito do teu pai e da tua mãe. Olha para tudo isso como quem quer observar, como quem quer aprender através daquilo. E você vai descobrir que ainda tem muita coisa aí que precisa ser curada, que precisa ser respeitada e honrada por você em relação a eles. Ainda que você não os tenha conhecido e ainda que você não concorde com absolutamente nada do que eles fizeram, do que eles fazem, do que eles são. O seu papel não é concordar no sentido de compactuar com isso. É simplesmente entender e dizer um sim na sua alma. Ok, esse é o caminho de vocês, essa é a escolha de vocês. E eu me coloco como pequena, como pequeno, diante da grandiosidade que vocês representam para mim. Porque vocês representam tudo, né? O portal para que eu pudesse passar para cá, para esse lado de cada dimensão e estar aqui hoje. É só tudo isso. Tudo bem, meus queridos? É isso. Desejo do fundo do meu coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui nos comentários para mim o que vocês acharam, se essa conversa toda faz sentido para vocês.
Aqui embaixo também eu deixo o link para as minhas redes sociais, me acompanhem por lá, deixem também sugestões de vídeos aqui, que eu vou adorar atender aos pedidos de vocês. Eu agradeço do fundo do meu coração, fiquem todos com Deus, um grande beijo, até a próxima.